Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Você pode olhar para o irmão do seu lado e falar bem assim: que bom que você está aqui nessa noite. Repita após mim, fala bem assim: glorificar a Deus é muito bom, mas do teu lado até o glória fica mais doce. Amém? Glórias a Deus. Motivo de grande alegria, mais uma vez, poder ser útil à casa de Deus junto aos meus irmãos, amém? Sem perda de tempo, gostaria de pedir para que os irmãos abrissem em Êxodo capítulo de número 3, versículo 1 ao 12. O livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés, segundo livro do Pentateuco, amém? Moisés, Êxodo, é que eu li Moisés aqui, perdão, tá? Está escrito Moisés aqui. Segundo livro de Êxodo, me perdoa que eu estou nervoso. Abram comigo, Êxodo, capítulo de número 3, do 1 ao 12, amém? É que na minha Bíblia está escrito bem assim, ó, o segundo livro de Moisés, Êxodo. Amém? Vou estar lendo com os irmãos aqui na tela, até o versículo 12. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa sarça, numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Eu vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu ele. Disse Deus: pare e tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar aonde você está pisando é um lugar santo. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito, tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores, sei o que eles estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha e eu enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será a prova de que eu o enviei. E você diz? Amém. Pode se assentar por gentileza. Muito obrigado. Depois eu vou te dar um beijo, Ademir. Um beijo? Não, um abraço. Melhor um abraço. Essa noite eu venho trazer
o encerramento de uma sequência de palavras que fala a respeito de como alcançar as promessas de Deus. Quantos aqui querem alcançar as promessas de Deus? Levanta a mão. Amém? Então você está no lugar certo, porque só alcança as promessas de Deus aquele que ouve o que Deus tem para dizer. E não é no boteco, não é na boca de fumo, não é no tráfico, não é no assalto que Deus fala a sua vontade. Deus tira de lá para colocar você sentado aí, para você entender que para você Ele tem promessa, para você Ele tem propósito. Então você está aqui bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, para ouvir o que o teu pai tem para falar nessa noite. Porque o maior interessado em você alcançar as promessas não é nem você, é Deus usando a sua vida para envergonhar aquele que queria te matar. Porque Satanás falou bem assim, que você não prestava para nada, você não valia um tostão furado, ninguém gostava de você, nem a sua família, nem a sua esposa, nem os seus amigos, nem para emprego você presta, você é a escória da sociedade. Então Deus vai lá, arranca o homem do meio do lamaçal do pecado, dá um banho no sangue puro, carmesim de Cristo, e coloca em um lugar estabelecido por Ele, e começa a lhe fazer promessas. Só quem tem promessa dá um glória para aquecer o coração do pregador nessa noite. Então, para alcançarmos as promessas, nós temos vindo durante 6 partes, e essa é a 7ª parte para se alcançar as promessas de Deus. Não é fácil para se alcançar as promessas de Deus, porém é possível. Foi falado a respeito de alguns tópicos aqui. Eu preguei, o pastor pregou, o pastor Pedro pregou, e assim nós fomos comendo da Escritura para entender como funciona o modus operandi de Deus para estarmos inseridos dentro das promessas de Deus. E hoje nós estaremos pregando a 7ª e última parte, se assim Deus o permitir. Amém? E essa 7ª e última parte vem falar de algo importantíssimo, que é a respeito da mudança de mentalidade. E não tem como falar de mudança de mentalidade se não falarmos também de Moisés e o povo no Egito. Antes de chegar nesse texto aqui, eu tenho que voltar um pouquinho antes, aonde nós sabemos pela palavra, por desenhos e por filmes, a maneira que o povo foi inserido dentro da terra do Egito. Eles entraram dentro da terra do Egito com alegria. Eles entraram dentro da terra do Egito com propósito. Porque José, um dos 12 filhos de Jacó, tinha se levantado como governador do Egito. E o seu pai foi inserido dentro daquela nação, recebido com aplausos. O seu pai e os seus irmãos e toda a sua família, sua parentela, ao adentrar dentro do Egito, eles não foram massacrados, não foram humilhados, eles não foram vilipendiados ou sequer abusados. Pelo contrário, Faraó, quando fala com José, fala bem assim: escolha uma das terras para o seu pai, e faça com que o seu pai se assente na terra que ele escolher. Então eles escolheram uma terra para o seu pai morar. O seu pai morou dentro do Egito, comendo do bom e do melhor. Só que aproximadamente 430 anos se passam. Quantos anos eu falei? 430. O Brasil tem pouco mais de 500 anos. 524, se eu não me engano. E muita coisa acontece dentro de uma década, dentro de um centenário. Imagina dentro de 4 centenários e 3 décadas. 430 anos se passam. O povo se multiplica, porque nós estamos falando do povo de Deus. E se tem algo que o povo de Deus gosta, é se multiplicar. E as portas abertas aqui o diga.
Porque é uma igreja que está vivendo literalmente o crescer e o se multiplicar. Isso não é segredo para ninguém. Nós vemos aqui pelas crianças que estão aqui na frente, cara. É literalmente outra igreja dentro da nossa igreja. Sem contar as irmãs que estão esperando a sua promessa dentro do ventre. E a minha esposa e nós somos um casal desse. Então você sabe que crente, irmão, ele gosta de multiplicação. Quer seja multiplicação na célula, quer seja multiplicação familiar, quer seja multiplicação cristocêntrica. Porque você não aceita Cristo apenas para ficar com você. Você quer multiplicar Cristo na sua casa, na sua rua, no seu emprego, com os seus amigos, no futebol, com os seus companheiros. É assim na sua vida também ou não? Quando você está conversando com alguém, você não vê a hora de inserir Cristo na conversa. Porque nós somos muito bons em multiplicação. Então aqui o povo se multiplicou sobremaneira. Que quando eles entraram no Egito, eles entraram com um número aproximadamente de 72 almas. É isso, né, pastor Pedro? Se eu não me engano, né? São 72 almas que entraram no Egito. E quando eles saíram do Egito, 430 anos depois, foram aproximadamente 600 mil pessoas. Só que isso é contabilizado homens de maior idade que serviam ao serviço militar. Então se contabiliza a partir de 1 milhão de pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Pode colocar aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. 72 almas entram, mas mais de 1,5 milhão de pessoas são geradas dentro de 430 anos. A Bíblia nos fala que o faraó que se levanta nesta época de Moisés não conhecia a benfeitoria de José. Só que ele viu que os israelitas se multiplicaram de tal forma ali dentro do Egito, que ele decidiu escravizar os israelitas. Tiraram os israelitas da nação, da posição de pompa que tinham, comendo do bom e do melhor, e jogaram os israelitas lá para o fundo do poço. Pegaram o povo de Deus e fizeram com que o povo de Deus trabalhasse na olaria, fabricando tijolo para Faraó. E a maior potência que existia nesse tempo era o Egito, cara. Imagina a maior potência tendo mão de obra escrava de mais de 1 milhão de pessoas, cara. Sem pagar imposto de renda, sem pagar fundo de garantia, 13º, férias, sem pagar um salário justo. Imagina o quanto que essa nação não cresceu. Eles cresceram sobremaneira que eles tornaram-se muito ricos e conhecidos como já eram. Então ali eles desenvolveram muitas áreas medicinais, magia negra, eles eram peritos. E dentro do Egito, a cada manifestação que se tinha, se levantava um Deus diferente. Um Deus diferente se levantava de acordo com as manifestações, porque os egípcios são muito bons em criar deuses. Então eles começam a procriar e recriar deuses de acordo com as suas necessidades. Se eles estavam na agricultura e precisassem de sol, para que o sol viesse e nutrisse a plantação, o sol vinha, nutria a plantação, eles falaram bem assim: não, o sol para nós é um Deus, chamado de Deus Ra. Então nós precisamos de água. A maior fonte de água que existia naquele tempo, existe no dia de hoje, é o rio Nilo. Então para eles falaram bem assim: se o sol é o Deus Ra, o Nilo que passa cortando o Egito, o Alto e Baixo Egito, também será um Deus, que é chamado do Deus Nilo. Você está me entendendo? Cada manifestação maravilhosa, eles denominavam como um Deus. E o filho de Faraó se transformou em um Deus. O próprio Faraó se transformava num Deus, na cultura deles. Então,
eles entenderam que o povo que veio e não era natural do Egito, se tornara um problema para eles. Por quê? Eles se multiplicaram de tal forma que eles poderiam montar uma rebelião interna. Faraó, não contente com isso e já prevendo o futuro, coloca aquele povo para quê? Para amassar barro, para catar capim, para fazer tijolo. E ali eles começaram a fracionar a alimentação, e eles começaram a racionar a sexualidade. Tanto que Faraó dá uma ordem dizendo para as parteiras: se for filho macho, você mata. Mas se for fêmea, se for mulher, você deixa procriar. Então, Moisés nasce exatamente nesse texto, aonde o Faraó estava literalmente oprimindo o povo de Deus. Só que se tem algo que acontece no céu e movimenta a glória, irmão, é quando o povo de Deus está sendo oprimido. É quando o povo de Deus está sendo massacrado. A Bíblia diz que Deus é uma balança justa e Deus não aceita injustiça. E quando o povo dele está sendo injustiçado, Deus se levanta do trono, monta nas asas do querubim e desce na terra e fala com alguém chamado Moisés. E aqui eu paro a falar um pouco da nação e venho falar de Moisés. Moisés nasceu nesse ambiente, dentro desse cenário, gerado dentro de um lar onde tinha os princípios. Então Moisés nasce e é colocado dentro de um cesto no Nilo. Vocês conhecem a história. Ele mora junto com a filha de Faraó. Depois Moisés se cria, se desenvolve, ele aprende muita coisa dentro do Egito. Só que Moisés, ele é pesado no falar, acredita-se que ele era gago, mas ele aprende tudo o que o Egito tem para oferecer. Ciência, psicologia, ciência da matemática, matemática apurada. Eles foram os arquitetos que fizeram as pirâmides que estão de pé até hoje. Imagina a ciência que esses caras não tinham. Imagina o prumo que os engenheiros não usavam. Eles tinham a tecnologia ao seu favor, cara. Tudo estava à sua disposição. E Moisés, ele não era um simples pastor de ovelha. Moisés era um cara entendido, cara. Moisés viveu dentro do palácio por 40 anos. Não são 40 dias. Uma criança que nasceu praticamente dentro dos corredores. Ele encontrava Faraó para lá e para cá, coisa que muitas pessoas nem viam Faraó. Ele encontrava, ele sentava no colo de Faraó, por ser o filho da filha de Faraó. Vocês estão me entendendo? Moisés foi um homem muito bem instruído na ciência. Moisés sabia de agricultura, Moisés sabia do tempo, Moisés sabia de épocas, ele sabia de quanto se cultivava, ele sabia de finanças, Moisés sabia muito bem de cálculo. Moisés era muito bom em tudo que fazia, mas ele era de uma outra nação. Então, quando Moisés se depara com uma injustiça, ele toma partido. Que ele vê um egípcio maltratando um irmão seu de sangue, e ele não deixou com que aquela posição o corrompesse. Ele tomou partido e ele matou um homem da nação ao qual ele estava inserida. Ele matou um egípcio e o enterrou na areia. No dia seguinte, ele vai para apartar uma briga entre irmãos, e os irmãos pegam e falam bem assim: você ontem matou um egípcio, quer matar nós também? Então Moisés entende a gravidade e ele sai fugido do Egito. E ele vai para um lugar deserto chamado Monte Sinai. Ele vai para o deserto, e no deserto, depois de andar longos e longos dias, ele está com sede. Ele para numa fonte, num poço para tomar água, e ele encontra a sua futura esposa. Ele se casa com a sua esposa, e ali ele se torna funcionário do seu sogro Jetro. Jetro era um homem que era sacerdote em Midian.
E ele era um homem muito sábio, muito instruído também. Então, quando Jetro encontra-se com Moisés e lhe dá a oportunidade, ele vê em Moisés muitas riquezas que ele não tinha, de área de conhecimento. Ele sabia muito bem quem ele estava colocando naquela posição, porque ele via a roupa, ele via a sabedoria de Moisés para mexer com dinheiro, para mexer com finanças, para mexer com números, com agricultura. E ali Moisés vai apacentar o rebanho do seu sogro. E ao apacentar o rebanho do seu sogro, uma dessas vezes é aonde nós lemos ali, em Êxodo, capítulo de número 3. Passados 40 anos, depois de Moisés ter fugido do Egito, depois de Moisés ter saído da casa onde ele foi criado, de dentro do palácio, andando pelas pirâmides, cara, andando em cavalos reais, andava de camelo e dromedário para tudo quanto é lado, saiu fugido, sem nada no bolso, apenas com a sua roupa do corpo. Depois de 40 anos, Deus fala com ele, e ali é onde nós lemos, que ele foi apacentar as ovelhas do seu sogro, no Monte Sinai. O Monte Sinai, para quem não sabe, é uma península, que existem vários montes, é uma região onde existem vários montes do Sinai. E ele estando em um desses montes no Sinai, Deus monta nas asas de um querubim lá no céu. E ele desce para a terra para ter um tete a tete com o maior libertador que Israel teria antes de Cristo. Então Moisés, ele observa uma sarça. Ele está apacentando as ovelhas do seu sogro, e ele olha uma sarça e vira o rosto. Apacentando, de repente ele olha de novo, tal, aí ele fala bem assim: alguma coisa está acontecendo com aquela sarça, que eu sei que ela não está normal. Então ele fala bem assim: então eu me virarei para lá, eu vou olhar para lá, vou chegar mais perto, para me entender o que está acontecendo. Porque Moisés era dotado em ciência, cara. Ele sabia que o fogo consumia a sarça. A sarça, ele é um arbusto seco que dá no deserto, e o próprio sol queima e faz com que essa sarça se queime, se incendeie. Só que ele viu um fato inédito, que a sarça queimava e não se consumia. Então ele entende que alguma coisa diferente está acontecendo. Então ele vai para ver o que acontece. E aí foi a forma que Deus achou para chamar a atenção dele. Porque quando Moisés chega próximo à sarça, Deus fala com ele. Deus fala bem assim: Moisés, primeiro, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é lugar santo. Por que Deus manda Moisés tirar a sua sandália? Porque a sandália, ela era a representação da terra egípcia. Vou trazer um pouco de história bíblica para vocês. Vou trazer um pouco de teologia, para quem não sabe. As sandálias que Moisés usava foi confeccionada onde? Dentro do Egito. E quem morava dentro do Egito? Faraó. Então as pessoas de alta posição tinham sandália. Só que as sandálias que eles usavam não eram sandálias simples, feitas apenas de couro e costurada, não. Na lateral das sandálias tinha a epígrafe dos deuses do Egito. Na lateral tinha um sol, na outra lateral tinha nubes, no outro canto tinha um Nilo cortando, porque eles entendiam que a proteção do Deus deles vinha através dos calçados, e aonde eles pisavam, o Deus deles ia na frente. Só que quando Moisés entra no território onde Deus está falando, a primeira coisa que Deus fala para Moisés: Moisés, tira todos esses deuses do teu pé, porque o lugar que você está pisando, você nunca provou. Eu ouvi um aleluia que eu vou repetir. Tira tudo o que você entende de Deus na tua vida, que quem vai se manifestar para você sou eu. Não é sol, não é lua, não é estrela, não é rio, não é sapo, não é rã, não é piolho. É o Deus que fez os céus e a terra. Tudo
tudo que você entende de Deus até hoje, Moisés, joga no lixo, porque você vai ver um Deus se manifestando na tua vida. E Deus está trazendo uma palavra para alguém aqui hoje. Talvez você já andou por muitos lugares, já entende de muita coisa, já entende de muita ação de Deus. Só que Deus está te dizendo: ei, tira as sandálias do eu sei, eu posso, eu consigo, e começa a andar no lugar onde Deus quer que você pise descalço, porque você vai ver Deus agindo na tua vida. Quando Moisés tira as sandálias, ele pisa com os pés descalços no meio de um solo rochoso. Ele sente na sola dos seus pés as pedras, mas ele sente o calor de Deus bradando. Deus lhe dá o chamado dizendo: você vai voltar para dentro do Egito, tirar o meu povo. Então Moisés aceita a instrução de Deus, só que ele debate com Deus, falando: Deus, como eu irei? Eu entendo tudo que... eu sei como que são os egípcios. São arrogantes, prepotentes, tem ciência ao seu favor, tem magia negra ao seu favor, eles têm estudos, ele tem a letra, ele tem a matemática, eles têm a ciência, eles têm tudo. Aí Deus fala bem assim para ele, fala bem assim: você não vai sozinho, porque a maior manifestação, o maior sinal de que você não vai sozinho, a minha presença vai com você. Talvez você não está entendendo muito bem o que eu estou querendo dizer, só que eu vou ter que diminuir um pouco o teor da mensagem. Talvez o inimigo seja mais poderoso aos seus olhos do que você mesmo. Só que Deus está dizendo para você: ei, você, mas eu, já somos maioria. Eles são 10 deuses, mas eu sou um só. Não preciso me multiplicar para ser mais potente, porque Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Deus sabe de tudo antes mesmo que aconteça. Então Deus pega e fala para Moisés: faça o seguinte, o que você tem na mão? Ele fala: tem um cajado, joga no chão. Ele joga no chão, o cajado se transforma em cobra. E ele fica com medo, ele pega a cobra pela cauda e a cobra se torna novamente um cajado. Depois ele coloca a mão dentro, a mão sai mirrada, volta a mão fica normal novamente. Quando Moisés volta para dentro do Egito, ele não sabe a dificuldade que ele teria que enfrentar, mas ele sabia que tinha alguém que ia com ele vencendo tudo e todos. Quando Deus se manifesta para Moisés, para Faraó, através da vida de Moisés, é para envergonhar todos os deuses que tinham dentro do Egito, do primeiro ao último, cara. No Egito, Deus mandou 10 pragas. Quantas pragas? E cada praga era para envergonhar um deus da terra deles. Eu vou começar pelo último, porque é o mais fresco na nossa memória. O último deus a ser envergonhado, maltratado e aniquilado era o filho de Faraó. Porque para eles o filho de Faraó é como se fosse um deus. Só que Deus dá uma instrução dizendo para Moisés: ei, passe o sangue nos umbrais da porta, mate um cordeiro, e esse cordeiro vocês vão se alimentar dele, e o sangue desse cordeiro vocês vão passar nos umbrais da porta. Quando o espírito da morte, quando o anjo passar e não ver o sangue nos umbrais da porta, esse espírito o anjo vai entrar e vai matar quem? O primogênito. Mas se ele passar e ele ver o sangue nos umbrais da porta, ele não vai tocar. Ali era uma simbologia de Cristo, porque o sangue nos umbrais da porta do cordeiro significa o sangue de Cristo na nossa vida. Você acha que Satanás não queria ter tocado na tua vida? Você acha que ele já não queria ter te matado? Ele teve oportunidade, mas ele não aproveitou. Ele disse bem assim: eu vou deixar ele se afundar um pouco mais, arrastar a esposa, o esposo, o marido, o amigo e tal. Só que de repente, Deus, já vendo os planos do inimigo, entrou antes, te tirou, passou nos umbrais da sua porta o sangue de Cristo. E quando Satanás veio para te matar, ele falou: aqui eu não posso entrar, porque aqui está protegido por Deus. Então ali seria a proteção do Todo-Poderoso, simbolizando o sangue de Cristo. Faraó não podia proteger ninguém,
mas o sangue protege. Vocês entenderam como foi a morte dos primogênitos? Sim. E como que foi a primeira manifestação de Deus dentro do Egito? A primeira manifestação foi assim. Foi quando, se eu não me engano, foi quando Moisés pegou o seu cajado, foi até o rio Nilo e desafiou, porque ele pegou o cajado e tocou no rio Nilo. O que aconteceu com o rio Nilo? O rio Nilo se transformou em sangue. E o sangue contaminou a água. E o que aconteceu com os peixes? Todos os peixes morreram. Com a morte dos peixes, o cheiro começou a ficar desagradável. Sabe o que eu quero falar para você? Para eles o Nilo significava um Deus. Mas quando Moisés se manifesta representando Deus, ele toca com um cajado no Nilo, e o Nilo se transforma em sangue. Sabe o que Deus quer dizer para nós? Que quando o Deus deles sangra, gera morte. Mas na cruz do Calvário, quando o meu e o teu Salvador foi ferido e sangrou, ele não gerou morte de forma alguma. Pelo contrário, pelo sangue de Cristo nós fomos vivificados. O rio Nilo sangrando gera morte, mas o nosso Deus sangrando gera vida. Só quem foi alcançado pela vida em Cristo aqui, levanta a sua mão e dá um glória para Jesus. Ao manifestar-se no Egito, cara, Faraó ficou louco e permitiu com que o povo saísse da terra do Egito. Quando eles saem da terra do Egito, eles saem dali com riqueza, ouro, prata, especiarias. E Deus fala para ele bem assim: vai por esse caminho. E eles vão. Só que a sua roupa e os seus sapatos, os seus calçados ainda eram utensílios do Egito. E não só isso, mas eles tinham uma mentalidade escrava, egípcia. Então quando eles saem do Egito, imagina 1,5 milhão de pessoas fugindo na areia. É difícil de achar? Não, porque é só você olhar aquele rastro, cara, enorme. E isso eu peguei quando o pastor Pedro falou aqui da corça, cara. Quando o faraó perseguia, Faraó deixou os caras aí. Só que depois Faraó viu o prejuízo e falou: não, vamos atrás deles e vamos matar todo mundo. Faraó monta nas carruagens e o comandante fala: para onde vamos? Ele fala: vamos nas pegadas. Vamos atrás dos israelitas porque eles deixaram pegada. Então Faraó vai atrás das pegadas dos israelitas. E andando atrás das pegadas, eles viram a sola dos seus calçados deixados na areia. E ali Faraó, representando Satanás, cara, vai atrás do povo de Deus pelo rastro que é deixado. E eles vão atrás do rastro, cara, até chegando nas colinas, nos montes. E é onde Moisés se depara com a dificuldade, porque na frente dele tem um mar vermelho. De um lado montanha, do outro montanha, e atrás quem vem? Faraó com seu exército. Moisés fala bem assim: Deus, o que eu farei? Deus falou bem assim: estenda o teu cajado que o mar vai se abrir. Ele estende o seu cajado, o mar se abre de lá para cá. Mas isso é uma outra pregação de outro dia. O mar se abre do oriente para cá, do ocidente para cá. E eles passam com os pés enxutos. E chegam do outro lado. Sabe o que eu aprendo aqui? Enquanto eu estou dentro do Egito, irmão, Satanás tem o poder de me rastrear pelos meus passos. Ele sabe onde é que eu estou, porque eu sempre deixo o rastro, irmão. E aqui o mar vermelho simboliza as águas do batismo. Porque Satanás, ele consegue chegar até as águas do batismo. Porque depois das águas do batismo não tem mais areia, ali é terra pedregosa. E terra pedregosa não deixa rastro. Então ele te persegue até o momento em que você se decide batizar. Te batiza para tu ver se Satanás vai tocar na tua vida. Irmão, eu tinha promessa de morrer, meu querido. Pela mão da polícia, pela mão dos bandidos, pela mão de todo mundo, irmão. Até um dia que eu falei: eu não quero mais nada, eu vou me batizar. Aí Faraó ficou do lado de cá falando bem assim: ele escapou. Aí Jesus falou bem assim: agora para você eu tenho terra prometida. Decide cumprir e ouvir o que Deus está falando para você não ver se você não vai comer o melhor dessa terra.
Chegando ali, eles atravessam o Mar Vermelho. Atravessando o Mar Vermelho, eles se encontram na onde? No monte, que foi onde nós lemos. O maior sinal de que Deus estaria com Moisés, era Deus falando para Moisés: vocês vão voltar para cá, e vocês vão ver que eu sou com vocês. Então o maior sinal de que Deus está conosco, é que Deus estava com Moisés, era que Deus fez com que Moisés voltasse para lá, cara. E quando Moisés chega no Monte Sinai, depois de 3 dias, Moisés recebe uma ordem de Deus: sobe no pico do monte que eu vou te dar as ordens. Irmão, Moisés subiu. E não bastou muito tempo, cara, para o povo lá embaixo se corromper. Porque eles viram o quê? A demora de Moisés. Moisés subiu no monte e não desce. Moisés foi e não voltou. Cadê esse Moisés? Moisés não desce, Deus não fala. Então eles vão até o irmão de Moisés, chamado Arão. Então Arão propõe para ele, falou assim: então faz o seguinte, façamos um Deus. E Arão faz um Deus, de acordo com o que tinha no Egito. Deus tirou eles de dentro do Egito, cara. Olha a dificuldade que foi para Deus tirar eles de dentro do Egito, cara. Teve que aniquilar 10 deuses dele. Não que é difícil para Deus, mas para vocês entenderem a complexidade da situação. Deus teve que abrir o Mar Vermelho para eles passarem com os pés enxutos. Matou o exército de Faraó, cara. Para depois de 3 dias eles murmurarem e fazer uma representação do Deus do Egito, cara. É tão fácil Deus tirar nós do Egito, mas é tão difícil nós tirarmos o Egito de dentro de nós, cara. É muito difícil nós arrancarmos os costumes que nós tínhamos na velha vida, cara. Você acha que foi fácil para mim largar da cocaína, meu irmão? Ah, não foi fácil. Ainda mais quando os caras esticavam aquela carreira, falavam: cheira aí, Vanderlei. Eu falei: não, irmão, eu estou liberto disso aí, cara. Em nome de Jesus, eu estou liberto. É difícil, cara. Nós jogávamos futebol com os amigos de infância. Depois do futebol, cara, aquele cansaço, eles colocavam aquela cerveja mais trincando de gelado, cara. Toma aí, Vanderlei, e tal, não sei o quê. Eu falei: não, cara. Eu saí do Egito, mas o Egito, Tony, o Egito está querendo tomar conta de mim aqui, Tony. Repreendido. Então, para tirar o Egito de dentro de mim, cara, foi muito difícil, cara. E não é fácil. Mas quando eu tirei o Egito de dentro de mim, Deus começou a fazer coisas inacreditáveis. Tem a opção e a oportunidade de retirar o Egito de dentro de você, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, cara. Então Deus queria não apenas prometer uma terra para eles, como tinha prometido, mas Deus queria que eles conhecessem o Deus da promessa, que é o mais importante. Mais importante do que você receber as bênçãos de Deus, é você conhecer o Deus que te proporciona essas bênçãos, cara. Não tem nada melhor do que conhecer a Deus na sua essência. Ouvir Deus falar, cara, é muito bom. Então, Deus queria se revelar para eles. Deus tira o povo dali da península do Sinai e eles começam a caminhar pelo deserto. No capítulo 19, no versículo 10 e 11, Deus diz bem assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica hoje e amanhã, lavem suas vestes, estejam preparados para o 3º dia, porque ao 3º dia o Senhor falará com eles, diante de todo o povo, sobre o monte Sinai. Então Deus falaria com o povo, cara. Só que quando Deus desce para falar com o povo no monte Sinai, o povo fica em choque. Capítulo 20, versículo de número 18, diz bem assim: todo o povo observava os trovões, os relâmpagos, som de trombeta, o monte fumegava, e o povo ao ver isso estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala tu conosco e nós te ouviremos. Não fale Deus conosco, para que a gente não morra. O povo tinha um entendimento escravo de que se Deus descesse para falar com eles, o povo morria. Mas pega essa palavra: ouvir Deus falar não significa morte. O que significa morte é não ouvir Deus falar.
Se você não ouvir o que Deus está falando, aí sim você vai morrer. Mas Deus bradando com poder e glória não significa a tua morte. Pelo contrário, significa a tua vida. Então o povo não queria ouvir Deus, cara. E é tão difícil você ter um povo que não quer ouvir a Deus, cara. Porque eles ouvem tanta baboseira, tanta abobrinha, que tudo eles comem, cara. Imagina Moisés representando o povo. Imagina se Moisés quisesse corromper esse povo. E isso acontece nos dias de hoje. Não sei se você sabe. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, cara, que o cara pegou e teve a audácia, teve a pachorra de falar bem assim, ó: sabe por que Deus não está com você? É porque você está sem dinheiro. Mentira, cara. Pobreza não é sinal de ausência de Deus. Até porque Deus falou que os ricos dificilmente entrarão, cara, pelas portas. Mas não é esse o tema da questão. Mas o povo come o que lhe é oferecido, cara, por não ouvir a voz de quem? A voz de Deus, cara. Então, aprenda. Você tem que sim ouvir a voz de Deus. Ouça o que Deus tem para falar para você, através da meditação da palavra, através das pregações que são pregadas aqui, através das pregações que são pregadas na tua célula. Quantos aqui fazem parte de uma célula? Quantos aqui ouvem Deus falar através do seu líder numa célula, cara? Então Deus está falando, Deus está bradando com você, cara. E em Romanos capítulo 12 diz bem assim: irmãos, eu exorto-vos pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos adapteis às formas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e compreendeis qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Se eu ficar com mente de escravo, meu querido, fica tranquilo, que eu não vou aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o que Ele tem para a minha vida. Se a minha liderança não me passasse direção, eu não saberia qual seria a vontade de Deus para a minha vida, cara. Se eu não deixasse de fazer coisas que eu fazia no mundo, pode ter certeza que Deus não se manifestaria para mim. Isso teve que ser opção minha, escolha minha. Quando eu decidi ouvir a Deus, cara, eu comecei a provar do melhor dessa terra. E ali eu falei para vocês a respeito de Deus se manifestando no Monte Sinai. E eu peço para a igreja se colocar de pé. E ali eu falei a respeito de Deus se manifestando para o povo no Monte Sinai, cara. E se tem um lugar que eu gosto de ir, adivinha onde que é? É no monte. É orar no monte, irmão. Se tem um lugar gostoso, orar em casa é bom, orar na igreja é bom, cara. Mas eu particularmente, tá? Gosto muito de orar no monte. E eu entendo hoje o porquê que eu gosto de orar no monte. Deus me deu esse entendimento há um bom tempo atrás. Tem um versículo na Bíblia que fala bem assim: aonde abundou o pecado, superabundará a graça. Aonde o pecado atuava, a graça vai duplicar, cara. Vai ser maior. E talvez você não saiba muito da minha história. Mas se tem um lugar que eu enfrentava muito, adivinha? Era no meio do mato, cara. Antes de Deus me alcançar, eu meti um 57, era ladrão, fazia assalto. Só que a minha área de atuação ou era cofre ou era roubo de carga. E quando a gente roubava carga, nós enquadrava o caminhão na beira da BR, tirava o motorista de dentro do caminhão, colocava no carro, colocava um capuz na sua cabeça e entrava com o motorista onde? No meio
do mato, cara. Ficava com o motorista dentro do mato, até os caras ligar para nós: Vanderlei, pode liberar o motorista, que a carga está batida, o caminhão dele está em tal quilômetro, em tal BR, fala para ele ir lá com a polícia que está lá. E de repente eu ligava e falava para o cara: ó, cara, é o seguinte, teu caminhão está em tal lugar e tal, pode ir lá com a polícia, não pegamos nada teu, nós não queremos nada teu, nós queremos só a carga que estava dentro do caminhão. E assim foi por alguns anos. Quando eu me converti dentro do presídio em 2009, lá no CDP em São José dos Pinhais, quando eu me converti, cara, investindo na minha vida, eu aceitei Jesus, cara, e de repente falaram bem assim: você tem que ser batizado com o Espírito Santo. E eu falei: eu quero ser o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, eu quero a glória, eu quero o manaia, eu quero os súbias. Aonde que eu vou? Jejua. E eu fui para o jejum. E vai para oração, eu fui para oração. Aí falaram para mim bem assim: você tem que orar no monte. Eu falei: eu vou no monte. Irmão, quando eu fui no monte, eu olhei e falei: cara, esse aqui é o mato que eu trazia os caras para amarrar, cara, no meio do mato. Então olhei aquela situação, eu entendi que aonde abundava o pecado, irmão, superabundará a graça. Quer um mistério? Talvez você, mãe, você, pai, está com uma dor de cabeça tão grande que teu filho não sai do boteco, cara, não sai da biqueira. Talvez você está noite sem dormir porque a tua filha sai na sexta-feira e só volta na segunda, você nem sabe onde ela está. Talvez os deuses do Egito que estão operando na tua vida são tão grandes, são mais de 10. E vai no Parque Arte, e vai no Expo Trade, e vai na balada na casa não sei de quem, e vai para não sei na onde, e vai com uma roupa e volta com outra, e sai com um carro e volta com outro, e é uma loucura. Você fala: meu Deus, é muito demônio que eu estou enfrentando. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: um Deus é suficiente para libertar a tua casa. Não é preciso você procurar subterfúgios em outro lugar, a não ser na presença de Deus, cara. E eu tenho uma palavra literalmente profética para alguém aqui nessa noite. A tua filha podia ir sim na macumba, num candomblé, podia ir sim no ponto de tráfico, na boca de droga, na biqueira, fazendo coisa que não deve. Mas quando Deus libertar a tua família, ela vai voltar lá, ela vai pregar para a mãe de santo, ela vai pregar para a prostituta, ela vai pregar para o pai de santo, ela vai pregar para o traficante. Está dizendo: ei, se eu fui alcançado, e se eu fui alcançada por aquele que me alcançou, ele também vai alcançar a tua vida, ele também vai alcançar a tua casa, ele também vai alcançar os teus. Eu não sei há quanto tempo você está sofrendo com opressão maligna dentro da tua casa. Talvez você compare a 430 anos vivendo esse Egito, mas Deus manda dizer nessa noite para alguém aqui: ei, Deus está levantando Moisés para ir com mensagens proféticas, com manifestações poderosas para livrar os teus. Você vai ver o quanto Deus vai operar através da vida do teu familiar, cara. Porque aonde abundou o pecado, a graça vai superabundar. E talvez você pensou: meu Deus, vou lá em mais um culto. Ei, volta para casa com a bagagem cheia, cheia de esperança, cheia de fé. Você vai chegar na tua casa hoje falando bem assim: ei, Satanás, aqui hoje está entrando uma mulher de Deus com a convicção de que Deus ainda transforma a água em vinho. A água que não tem cor, não tem cheiro e não tem gosto, num vinho de alegria. Deus está trazendo palavra para alguém aqui. Deus está trazendo renovo para alguém aqui, para te dizer: ei, fica debaixo da promessa. Ouve o que Deus está dizendo para você e se atente, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Eu não sei há quanto tempo você está vivendo a situação. Eu sei que Deus tem terra prometida para você. Quando Deus tirar, cara, ai meu Deus, quando Deus arrancar com mão forte e colocar na terra prometida, você vai falar: meu Deus, que alegria eu tenho com você. A que usava mini saia hoje está, olha, bem trajada. Está usando roupa de grife. Está usando um vestuário novo. Vai te dar muita alegria.
Porque tem promessa de Deus sobre a tua vida. Tem promessa de Deus sobre a tua casa, sobre a sua família. Você vai ver Deus cumprindo promessas que foi feita através da sua avó. E que você fala: Deus, até quando? Mas Deus está levantando pessoas para ir lá. E não te espante se chegar na tua casa e falar: mãe, Deus falou comigo. Aí você fala: como que falou com você? Não sei. Deus falou comigo. Só fique debaixo da promessa. Porque desses que saíram do Egito, apenas 2 entraram em Canaã. Porque ouviram a promessa de Deus. Então guarde a promessa no teu coração, que você vai ver o que Deus vai fazer. A banda vai estar louvando um louvor. Eu peço para que você feche os seus olhos e incline a sua cabeça. Estás aqui, movendo entre